Fala galera, beleza? Os últimos 3 episódios têm feito você pensar muito sobre o mundo que está à sua volta, beleza? Não é? Ao mesmo tempo, você pode pensar também nas condições de vida, nas suas condições, e você vai refletir sobre a necessidade de pensar o mundo. E hoje tem muito mais. Hoje, esse episódio será dedicado a Vidas Secas de Graciliano Ramos. E o que é mais legal é que ao falarmos do sertanejo, é muito importante conhecer 3 grandes obras da literatura brasileira que constroem o sertanejo em grandes aspectos. Aliás, 3 grandes aspectos. Veja, no pré-modernismo temos os Sertões, que vai mostrar o determinismo na ótica religiosa e vai ensinar lições sobre a fuga social e as consequências dessa decisão. Fora a questão também do determinismo da religião e do meio. Daí entramos em Vidas Secas, que fará um apanhado bem específico do determinismo do meio. Mas já eu volto. E por fim, você será desafiado a ler Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Pronto, você vai entender a cabeça do sertanejo e principalmente as questões filosóficas, ou eu diria melhor, a ascese platônica durante a saga do sertanejo. E aí, Eurípides, na poesia, não tem nenhum grande escritor? Claro, galera, claro que teve. A sugestão é você ler Morte e Vida Severina. Nessa obra de João Cabral de Melo Neto, você tem tudo junto e misturado. Aliás, você pode ver em 2 versões fora leitura. Uma versão do cinema muito boa, tá aí, e uma versão em animação. Essa você pode escolher. Então, vamos à vinhetinha para começar o nosso bate-papo de hoje. Antes de entrar mesmo, provavelmente na obra, preciso lembrar alguns aspectos gerais, até para facilitar a sua compreensão e também te ajudar a comparar e entender a proposta dessa obra. Bem, como vocês sabem, eu não vou fazer o resumo da obra. Só que você pode, inclusive, assistir a esse episódio aqui, da Tatiana Feltrin, que essa obra também foi sugestão de leitura da FUVEST, ou ler a análise do Passeio Web, que lá também comenta de cada capítulo do livro. Recomendo, até para não ficar repetitivo. Então, é preciso que você saiba que Graciliano possui algumas características políticas muito importantes para a produção dessa obra. Uma delas é entender que ele fez parte de um movimento que podemos classificar como romance de 30. Ou seja, politicamente, é o contexto de Vargas. As perseguições políticas, a mudança de eixo econômico, transformaram de uma vez por todas a visão do romance lúdico, lá no romantismo. Definitivamente, essa temática do sertão, do pobre, do retirante, passa a ser o grande projeto de estudo e a compreensão engajada. Então, essa compreensão, entendimento de geopolítica, sociologia, ou melhor, obras que denunciam as condições precárias da vida do brasileiro e também aquelas que mostram a construção da identidade cultural. Se considerarmos que somos um país predominantemente agrícola, claro, vale lembrar, e tem que ser bem considerado que o retirante que vem da cidade grande, que vem do interior para a cidade grande para trabalhar nas indústrias, qual o conhecimento que ele traz? Agrícola. Então só mudou a ferramenta de trabalho. O que difere do romance de 22 do 30, Eurípides? Se lembrarmos que uma das principais características era a ruptura com o passadismo e com o academicismo, vamos lembrar que houve uma grande preocupação em repensar a visão romântica do Brasil, ou remodelar, e a estética parnasiana com a sua técnica. Ou seja, Amar Verbo Transitivo, ou Macunaíma, tinha os seus propósitos com essas rupturas, muito importante. Mas quando nos deparamos com um romance de 30, a ideia de ruptura não é mais a primeira preocupação, mas a nova literatura, a de denúncia, a de engajamento, a de cognição, e é justamente por isso que conseguimos perceber um retorno muito claro do realismo machadiano. Por isso, alguns livros até chamam essa fase de neorrealista. Agora sim, meu foco é despertar em você a preocupação de conhecer a teoria de Adolf Taine, costuma traduzir eu em sala, de uma forma bem simples, os 3 fatores determinantes desse estudo proposto por ele: o meio, a raça e a crença. Não é uma divisão minha, ok? Mas gosto dela porque é bem pedagógica. Alguns livros usam inclusive expressões como contexto social e por aí vai.
Estudar Vidas Secas é apropriar-se com clareza de conceitos como o homem e o meio natural e o homem e o meio social. De uma forma bem simples, aplicando a obra. Quando você lê Vidas Secas, você percebe que Fabiano se comporta de um jeito mais animal, mais à vontade, quando está em seu habitat familiar ou conversando com Baleia. E ele se comporta de uma forma bem diferente quando está inserido em situações coletivas, como, por exemplo, o uso da bota quando ele quer ir para a missa, ou quando ele vai conversar com um policial. Enfim, fica claro que nós temos duas formas de nos comportarmos. É uma forma social e uma forma animal, beleza? Então, para ficar ainda mais clara a proposta de Graciliano, comece então pelo título, Vidas Secas. Esse título ajuda muito, pois falamos de viventes da seca. Não estou falando de pessoas que viveram as dificuldades da seca, da fome e se tornaram grandes pessoas, né? Estou falando do período em que se vive a seca, sofre a seca, pensa no pão de cada dia. Por isso, vidas secas, viventes da seca. Lembre-se, não são sobreviventes. E aí é justamente por isso que o início e o fim da obra propõem o mesmo ponto, ou um loop. Como você já leu e está se preparando para o PAIS ou para a FUVEST, já matou essa charada, beleza? Vidas Secas tem uma estrutura curiosa. Cabe lembrar que Baleia era um conto, mas ao incorporar esse conto na história, com certeza fez com que a história se tornasse melhor, e aí a gente vai ter a ideia do micro-realismo, a autonomia dos capítulos. Em Vidas Secas, temos a família. Fabiano, pai, sim, a Vitória, a mãe, o menino mais velho, o menino mais novo, Baleia e o final do papagaio. Agora eu vou falar disso danado aí. Sabendo disso, você vai perceber que a leitura de Vidas Secas, você vai conhecer hábitos e costumes de uma família tradicional cristã. Ou o relacionamento homem-mulher, relacionamento pais e filhos, suas crises, as suas prioridades na vida, ou seja, é um relato antropológico, sociológico de uma tradicional família do sertão. Saindo dessa esfera, aí temos uma das questões, pelo menos ao meu ver, que é muito curiosa e que dá muito pano para manga, que é a discussão do utilitarismo, ou do utilitarismo existencial, ou que alguns teóricos falam de capitalismo familiar. Não ajudou, né? Vamos pensar da seguinte forma. Os personagens de Vidas Secas só têm importância, ou melhor, só têm o direito de existir, de viver, se de alguma forma tem uma utilidade de produção. Veja, se é pai, é o provedor. Se é mãe, ela conta, cuida dos filhos. E aí vem a falta de identidade dos meninos. Justamente porque eles não são reconhecidos, são fardos. Pesado. No filme mostra isso. Outra questão muito legal é o conflito entre antropomorfismo e zoomorfismo. Beleza? Antropomorfismo basicamente é o animal agindo como homem. Baleia. Baleia é um personagem humano, né? Isomorfismo é o homem se tornando animal. Quando o Fabiano fica puto e age como um cachorro. A frase mais clássica do livro, mais ou menos, ele diz: Fabiano, você é um bicho, né? Baleia, você é quase Fabiano, é mais ou menos assim. E aí vem, ao meu ver, a maior grandeza dessa obra, ou a maior viagem, quando percebemos as projeções das personagens, como o Graciliano traduziu, os símbolos. Daí você deve estar perguntando: projeção, o que é isso? Simples. Todo ser humano se projeta em alguém, ou se vê, né, como fonte, vê alguém como fonte de inspiração, modelo ou referência de como ser ou não ser. Beleza? Isso vai ocorrer na obra quando Fabiano se projeta na Baleia, pois ambos são provedores da família. Se a Vitória se projeta no papagaio, pois ambos são ornamentos e servem de comida em casa. Pesado. O menino mais velho, que é o companheiro do pai, querendo ser igual a ele. E o menino mais novo sendo o melhor amigo de Baleia. Lembrando que Baleia é Fabiano. Percebe a construção da família? Os homens querem se tornar o pai ou o provedor. Então há uma hierarquia. E por último, senão, né, esse episódio vai ficar enorme. É a sementinha dos estudos da mulher no Brasil. Cabe lembrar que estamos na era Vargas, que foi em Vargas, em 1932, que foi garantido o direito do voto feminino. Veja, se a Vitória tem a sua independência, porque tem a utilidade de contar, olha que a ideia da mulher se libertar não é coisa da atualidade também. Essa preocupação com a mulher será ainda maior com Raquel de Queiroz, também de 30, pois será a escritora que vai lutar pela emancipação social, cultural, econômica e sexual da mulher. Como você vê, o Romance de 30 é muito rico e você pode conhecer muito da cultura brasileira, da construção da cultura brasileira desse período. E o mundo?
Caramba, já se passaram meus 10 minutos, né, pessoal? E o mundo? Moleza. Hoje, moleza. Precisa dizer que ainda temos um Brasil que vive uma seca lascada? Projetos sociais vão, vêm, tentando solucionar ou propor o fim dos viventes da seca? Precisa falar que a polícia apropria-se do seu poder para maltratar o trabalhador? Precisa dizer que a mulher está cada dia, cada dia ela vem ocupar um espaço da sociedade. E essa ideia de utilidade está se tornando uma necessidade. Ela precisa trabalhar para ajudar em casa. Veja, o nosso mundo pode ser traduzido na vida de vários fabianos que lutam de sol a sol para assegurar e dar essa liberdade para sua família, ou de várias vitórias, né? Vitórias que conquistam mulheres dentro e fora de casa, que mesmo com a correria do trabalho ainda chega em casa, cuida do marido, olha a tarefa do filho. Ou seja, o que tanto a Raquel brigou lá atrás ainda nem aconteceu, né? A mulher é muito guerreira, tem conseguido ocupar 2 lugares, o de Fabiano e o de Sinha Vitória. E os filhos? Bem, você é filho de alguém, né, pessoal? Então você projetou no seu pai ou na sua mãe, se você viveu o complexo de Édipo ou de complexo de Electra. E é claro, você quer ser um dos dois, ou vai lutar para ser o oposto. Nas suas raízes estão lá atrás, quando você viveu e construiu a sua identidade cultural. Veja seus pais. É isso aí. Vidas Secas tem muito mais. Novamente, na descrição do link, né? Na descrição tem o link do download da obra e do passeio web. Se você gostou, compartilhe, comente, pergunte, dê o seu like, mostre o utilitarismo desse canal, pessoal, beleza? Um grande abraço. Semana que vem tem Vida Louca parte 2 com o professor Mauro de música. Então, galera aí, ó, tá precisando de umas dicas de música, o professor Mauro vai estar comigo aí no próximo episódio. Um grande abraço e até domingo. Não esqueça de assinar, pessoal, assinar é importante para você poder acompanhar todas as atualizações. E detalhe, ó, ainda está de pé o desafio. Se você não sabe qual é o desafio, assista esse episódio e participe. Um grande abraço e até o próximo domingo.